Fala galera, aqui quem fala é o Rodriguinho do canal R. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e já vai deixando seu like. E o assunto de hoje é Terra plana e trouxe meu pai aqui para conversar comigo. Então vamos começar o vídeo. Pai, você acha que a Terra é plana? Você acha que a Terra é meio redonda? Então, cara, algum tempo atrás começou essa discussão aí, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas e tem muitas perguntas assim que eu sempre me fiz em relação ao planeta. Tem um negócio esférico girando no universo, a velocidades, sabe, estações do ano, clima, meteorologia, tem distância, é muita coisa sem explicação. E aí quando surgiu esse tema da Terra plana, na teoria da Terra plana eu achava muito mais respostas lógicas e convincentes para a existência, né, disso que a gente chama de Terra, do que o modelo esférico, entendeu? De um planeta girando em torno do Sol, a velocidade, a atmosfera e tudo mais. Até porque com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje e não ser possível gravar a saída de um veículo espacial lançado até a saída da atmosfera, você não tem imagens disso. As imagens do planeta que você tem de fora são animação computadorizada, não são imagens reais. Entendeu? Uma pergunta básica, assim, o dia que alguém conseguir curvar a água, fazer a água curvar, aí eu começo a até pensar na possibilidade de. Porque até então a coisa mais básica que se tem, assim, curvar a água, não existe. E muitas outras coisas, experiências que foram feitas, questão de distância, refração da luz, etc, 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 que o modelo globalista, o globo não explica. Ele meio que impõe aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta, entendeu? E qualquer pessoa que fala contra é idiota, imbecil e tal. Então, e outra coisa que me faz assim pensar na possibilidade de, assim, quando a mídia tradicional em si, ela começa a idiotizar, a banalizar, a ridicularizar determinada pessoa que está disseminando uma determinada mensagem, aí sim eu vou procurar sobre aquela mensagem, porque a primeira coisa que a mídia faz para tentar desacreditar algo que vai contra tudo que ela prega é isso, é tentar fazer a pessoa que está trazendo aquela informação colocar na cabeça do povo que aquele é um idiota, aquele é um imbecil, que não tem como questionar a autoridade suprema da mídia, que a verdade só ela que traz. Entendeu? Então, basicamente isso, né? Fora outras coisas. Tá bom, agora com a sua explicação eu entendi que você acredita mesmo que a Terra é plana, é a sua opinião, todo mundo sabe. Mas eu vou fazer algumas perguntas e você vai ter que responder, tá bom? Ok. Porque se você falasse que não era, eu também ia fazer as perguntas. Se você falar que era, eu também ia fazer perguntas. De qualquer jeito, ia ser pergunta. Agora, a primeira pergunta é: se a Terra é plana, por que sempre quando a gente vê um barco, não é canoa, é um barco mesmo, um navio, chegando do mar, por que a gente sempre vê o bico dele primeiro e depois vai vendo o barco? Então, Sempre isso mostra o daí, bico isso daí primeiro. tem a ver com perspectiva, tem a ver com refração, tem a ver com um monte de coisa. Mas assim, é que o olho humano tem uma limitação, tá? Nossa visão tem uma limitação, ainda mais questão dos gases atmosféricos, etc e tal. Só que se você pegar uma lente de longo alcance, que você pega uma Nikon P9000, se não me engano, ou 5000, que ela tem um zoom de 90 e poucos, que você consegue, por exemplo, daqui, você joga lá no canal no meio da ilha, você tá vendo um pontinho lá que você acha que é o mastro de um barco. Se você jogar o zoom daqui, vamos dizer assim, do nível, você estando no nível do mar, você dando o zoom, você consegue ver o barco, entendeu? Nitidamente, da parte que ele está dentro d'água até o mastro. Você não vê só o mastro. Aí quando você começa a distanciar, aí você vê. Você quer fazer um teste desse, você pega o seu celular, põe numa mesa, tá? Com a câmera dele pegando um garco longo. Aí você pega, ó, tipo uma caixa de fósforo, um boneco, um Playmobil, qualquer coisa. Põe na frente da câmera e vai sumindo ele, vai puxando ele para trás. Vai puxando ele para trás. Você vai ver que pela câmera a parte dele começa a sumir, você começa a ver só a parte de cima, mas você está numa mesa reta. Faz essa experiência alguma vez e posta no seu canal para você ver. Coloca uma câmera pequena, num lugar, tem que ser um lugar longo. Se, por exemplo, se você simular, por exemplo, cada 10 centímetros corresponde a 1 quilômetro de distância, vamos dizer assim, você faz um cálculo. Você põe a câmera ali, você começa a afastar esse objeto, primeiro, se você pô, uma câmera num lugar retangular, se você põe a câmera aqui, quando você vai olhar, o negócio vai fechando assim. Ó.
É a mesma coisa, você já viajou numa reta muito longa? Você já viajou? Então, você olha na reta, você vê ela sumindo. Só conforme você vai indo, ela não some, ela continua. Onde estava essa reta que você não estava vendo? Ela estava lá. Mas que a distância, a sua visão é limitada. Entendeu? Conforme você vai chegando perto, ela vai ter. E é sempre uma reta, cara. Não tem subida, uma reta. Quem já viajou para o interior de São Paulo, lugar distante, assim, que aquele retão, planície, plantação de lado, plantação do outro, sabe do que eu estou falando. Entendi. Agora, a outra pergunta é as estações do ano, porque como os cientistas falam que como a Terra é meio que oval, o Sol sempre bate mais fraco em alguns lugares, tipo, vamos supor, um círculo. Se o Sol estiver aqui, vai iluminar mais forte aqui primeiro. Aí depois vai iluminar aqui, que aqui tá vindo mais fraco. Essas são estações do ano que eles falam. Como é que você fala sobre isso, sobre a estação do ano? Então, porque é o seguinte, o que se diz assim, que o globo, o globo, aqui é o Sol. Então, conforme a Terra vai girando em torno do Sol, esse giro que ela dá, em alguns pontos, o Sol vai bater menos, ou com menos frequência. Então, seria as estações do ano, entendeu? Conforme a altura que o Sol está e onde ele pega. Por isso, alguns países têm um inverno mais não, porque estão, teoricamente está mais perto do polo. Então, o Sol bate menos, congela. A gente, como está no meio, onde o Sol bate mais, entendeu? Então, somos um clima mais quente, clima tropical. Isso daí no modelo. No modelo que eu não vou dizer assim que eu acredito 100%, mas uma coisa eu tenho claro, eu não acredito que a Terra seja um globo. Agora, se ela é plana, se ela é côncava, se ela é... aí já é outra história, entendeu? Que envolve muito mais coisa. Mas, assim, porque basicamente a Terra sendo redonda, como o pessoal fala, e girando e tal, você consegue pegar a teoria de que o mundo... A existência é uma coisa espontânea, do nada. Teve o boom, Big Bang, aí as bactérias, as primeiras células que foram dividindo, tal. Aí os gases que criaram a atmosfera, que antes era... Aí por aí vai, dinossauro e tal. Então você tem, assim, uma existência espontânea. Se você for a parte da Terra plana, você vai ver que seria uma coisa criada, uma coisa que está estática no ar, que tem uma proteção que não divide, porque segundo a teoria da Terra plana, o que está acima dos céus é a água. Tem uma coisa que divide, entendeu? E você lendo o texto bíblico, você vai ver a água sobre as águas, tal. Então tem um monte de coisa assim que corrobora, tá? E aí, nesse modelo, você tem que ter um criador. Você tem que ter alguém que foi lá e criou o mar, e criou a terra e tal. Então, que te arremete à existência de um Deus. E, assim, a cultura que se quer implementar hoje é a cultura assim, Deus não existe. A gente pode ser o que quiser, fazer o que quiser. Nós somos pequenos deuses. Então, não devemos... Então, assim, o atrito mais assim que eu vejo em relação à Terra esférica, à Terra plana, é isso. A crença a descrença em tudo ou a crença em alguma coisa. Então fica esse conflito. E nesse meio está a questão da Terra plana, entendeu? Agora que nem você falou que... Mas eu vou falar outra pergunta também. Tem algumas pessoas que acham que a Terra é plana. A opinião de todo mundo tem sua própria opinião. Mas a maioria das pessoas fala que o final da Terra plana é a Antártida. Acho que é a Antártida. Que é um muro gigante de gelo. E não dá pra ultrapassar. Eles sempre falam isso, né? Que ali é o limite. Mas como que teria aquilo por causa das placas tectônicas? Porque como elas batem... Aí elas iam literalmente cair pra fora do mundo. Mas as placas tectônicas são teorias do globo, que teriam sendo um núcleo, que seria... Então, isso aí seria no modo do globo. No modo Terra plana não tem, porque se você tem um negócio que se divide, então vai ser um pedaço para lá, um pedaço para cá. Não tem placa tectônica, não tem essa. Não existe isso, entendeu? Entendi. Que existe, assim... placa tectônica do jeito que é colocado no modo global, não. Mas assim, tem o movimento da Terra, agora, só que a Terra é um negócio imenso. E às vezes o homem está em lugar que não deveria estar. Então, às vezes, a catástrofe, desabou o morro, choveu pra caramba, tal. O clima tem que ser estudado através dos tempos, não é de agora. Porque o nosso tempo é o tempo do clima é outro, entendeu? Então, assim, existem os desastres, no terremoto, porque o homem está onde não deveria, na maioria das vezes. E essa questão de placa tectônica, placa disso, daquilo, são coisas que têm que ser bem estudadas, porque isso é uma coisa colocada
pelo estudo globalista. Agora, assim, o movimento das placas tectônicas, mesmo que tivesse. Agora, terremoto, erupções, aí são outras coisas, são outras explicações, entendeu? E aí já foge um pouco do meu conhecimento. A próxima pergunta é: se a Terra é plana, não existe um núcleo, né? Não existe. Tipo, não existe. Não, existe o centro, não o núcleo. Mas o centro seria na mesma reta do mundo, né? Sim, o centro é um pico, É. né? Que, você já assistiu o canal Paramount? Já. Então, no fim não tem aquele pico? Então, aquele pico, sim, muitos gente não sabem mais familiar, mas ele representa o centro da Terra. Então por que quando eu vi uma reportagem gringa que uns construtores que trabalham em construção, eles cavaram tão fundo que começou a ficar muito quente. E o cientista fala que é por causa do núcleo, então quer dizer que o núcleo fica debaixo da Terra, não num pico grande, então quer dizer que... Não, eu estou falando... Como é que você me explica isso? Eu estou falando isso? centro, o meio da Terra, o meio. Se você pegar uma forma de bolo, tem a volta, o centro. A forma de bolo é onde está aquele pino no meio, né, que faz o furo no bolo. Isso aqui é centro, não estou falando núcleo, você está falando meio. Entra debaixo da Terra, não, estou falando centro. O centro que eu falo é, sabe, o ponto culminante que é o meio da Terra, o meio. E se eu estou falando de uma superfície plana, estou falando do centro da Terra, estou falando do meio. Ponto exato, ponto zero. Então ali, o que se diz, ali é um pico gelado, seria o Polo Sul, né? E o Polo Norte, que seria todas as praías. Qualquer lugar que você saísse, independente para que lado você fosse, você ia acabar no Polo Norte, porque o Polo Norte é a circunferência todinha da Terra. E você fala, mas a bússola. Sim, se você está aqui, a bússola está aqui, ela vai apontar para onde você está mais perto, certo? Se eu estou aqui, o centro é aqui, eu estou aqui. Calma. Ai, desculpa. Vamos dizer assim, o centro é aqui, eu estou aqui. E o polo é aqui, então se eu estou aqui, estou mais perto desse polo, então o magnetismo vai para cá. Se eu estou aqui, ele vai apontar sempre para o final, para as bordas. Mas, então todo lugar vai ser norte, entendeu? Então se você colocar isso é esférico e tentar explicar isso, você vai conseguir explicar por quê. Você vai dizer que é o polo norte, que está no pé. Então o que está no pé é tudo à volta, então tudo ali é norte. Entendeu? Se você for ver bem, assim, a grosso modo, né, vamos dizer assim, na crença popular, no modo popular de tentar explicar o negócio. É mais ou menos isso. Então foi isso, galera. Se vocês tiverem gostado, se inscreva aqui embaixo e já deixe seu joinha. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com meu pai, escreva aqui no comentário que eu trago mais. Então foi isso, galera. Fui!